Boa noite a todas, a todos. Obrigada, Simone, pela apresentação. Agradeço, Simone, Zilda, pelo convite para participar dessa mesa também com a professora Eliane, com a professora Zilda, numa das sessões, vamos dizer assim, da ANPAI, e evento intitulado Políticas e Gestão da Educação no Estado do Amazonas, Avanços e Desafios. E aproveitar, a Simone falou da Fundação de Pesquisa do Estado do Amazonas, eu tenho feito alguns pareceres, e isso nos aproxima um pouco das pesquisas que são realizadas, especialmente aí no estado do Amazonas. Também quero dizer que há um grupo de participantes do NUPECAMP, Núcleo de Pesquisa e Educação do Campo, Movimentos Sociais e Práticas Pedagógicas, da Universidade Tuiuti do Paraná, que participa conosco hoje também. Eu vi que vários pesquisadores fizeram inscrição. Então, meu boa noite a todos e a todas, e quero dizer que nesses 15 a 20 minutos, eu organizei a fala em 3 momentos, para possibilitar o diálogo, então, após as demais exposições também. Como o tema é Educação do Campo e Ribeirinha, eu organizei da seguinte forma. O primeiro momento, de 1980 a 1990, vamos pensar aí 2 décadas. Para quem está no movimento da educação do campo, não há novidades, né? Estamos acompanhando desde o início. Mas, às vezes, para os pesquisadores iniciantes, é muito importante recuperar essas 2 décadas, 80 e 90. Depois, de 2000 a 2010, um segundo momento em que nós tivemos muitas conquistas para a educação do campo no Brasil. E depois de 2011 a 2020, que aí nós temos uma lista imensa de desafios a enfrentar, e é sobre eles que eu quero falar especialmente. Mas eu quero enfatizar as conquistas num primeiro momento, né? Senão a gente fica muito centrado nos desafios e esquece que os avanços vieram com a ação coletiva no país, de movimentos sociais, fóruns, articulações, grupos de pesquisas das universidades, enfim. Então, no primeiro momento, eu fiz assim a seguinte anotação bem breve. Nós tínhamos a preocupação com a educação escolar nos assentamentos e acampamentos da reforma agrária, e questionamentos sobre a formação de professores, sobre a organização curricular. E o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, especialmente, começa a indagar a organização escolar pautada na educação rural. Então, havia um distanciamento entre o que se trabalhava na escola e o que se vivia no movimento de luta pela reforma agrária. Então, é importante a gente recuperar o que se passou nos anos 80 e 90, especialmente, né? Quem conhece muito bem, quem não conhece pode acessar a própria página do MST e verificar as produções sobre educação, que foram sistematizações das lutas, das propostas educacionais encaminhadas, né, no espaço coletivo do movimento social. Nessas décadas, a gente é importante lembrar, 1996, a nossa LDB 9394, os artigos 26 e 28, são os 2 únicos artigos que tratam mais diretamente da educação rural, denominação lá utilizada, mas são importantes porque dispõem sobre a possibilidade de uma outra organização curricular para as escolas do campo, uma reorganização também do calendário escolar em função das características locais. Muito bem, então nessas 2 décadas nós temos as ações, demandas, lutas,
os cadernos pedagógicos produzidos no MST e a reivindicação, então, de uma educação diferenciada para a escola de assentamentos e acampamentos. Aí nós temos um marco, 1997, 1998, quando ocorreu o Encontro Nacional de Educadoras e Educadores na Reforma Agrária e depois a Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, em 98. Esses dois encontros desencadeiam a segunda etapa que eu quero aqui anunciar na minha fala, que eu registrei aí de 2000, mas a gente poderia deixar 97, 98 a 2010. Gente, tanta coisa aconteceu, especialmente nós temos as diretrizes curriculares de 2002, e elas são importantes, né? Porque no seu artigo 2º, especialmente, ela trata da identidade da escola do campo. Veja, então, nessa década, nós já vamos tratar da concepção da educação do campo, cunhada ali em 97, 98, junto a um projeto popular de país, um outro projeto de campo para o Brasil. E aí nós temos, então, nessas diretrizes, o parágrafo único que diz que a escola do campo é aquela que tem vinculação com a sua realidade. Isso não quer dizer que ela fique reduzida à realidade, mas que ela vai trabalhar ainda mais em profundidade os conhecimentos e relacionando-os com a prática social, com o trabalho na terra, nas águas, nas florestas, né? Com a cultura dos diversos povos do campo. Em 2004, a gente tem a criação da SECAD, não era SECADI, a SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Veja, ela foi criada em 2004 e, na terceira etapa, eu vou falar, ela foi extinta no início de 2019, assim que o governo federal atual se instalou. Foi extinta. Bom, mas continuamos nesse segundo período. Então, o marco 2002, as diretrizes. Depois, as diretrizes complementares da educação do campo, que tem lá dispositivos sobre a EJA, sobre educação especial, nucleação, evitar a nucleação de escola, o transporte rural, cuidar com o tempo que as crianças ficam no transporte. Eu sei que na região de vocês é bastante utilizada a lancha, para nós são os ônibus escolares rurais, né? O artigo 1º das diretrizes complementares da educação do campo, esse de 2008, essas diretrizes de 2008, elas definem no artigo 1º quem são os povos do campo. São os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados, acampados, quilombolas, indígenas, entre outros povos. Notem que ainda não está definido aqui os povos das florestas, né? Mas avançamos. Então, nessa década, nós fechamos com chave de ouro com o decreto presidencial de 2010, o decreto 7.352, que em seu artigo 1º dispõe sobre a população do campo. Quem são os povos do campo? E lá já registra os povos das florestas, ou seja, quase 10 anos depois das diretrizes de 2002, quantas lutas foram feitas, né? E os diversos foram incluídos, ou seja, ampliou-se o debate que se dizia dos assentamentos, acampamentos, agricultores familiares, para ribeirinhos, pescadores artesanais, povos das florestas. E eu diria que muito disso é em função das lutas empreendidas na região norte do Brasil, especialmente o estado do Pará e o estado do Amazonas, com seus grupos de pesquisas. Roraima tem também se destacado nas pesquisas. Então, é importante dizer isso, porque a gente vê o resultado de lutas nas normativas.
Ainda no artigo 2º do decreto presidencial estão dispostos os princípios da educação do campo, a vinculação com a diversidade, o PPP vinculado à realidade, a valorização da identidade da escola, o controle social do processo formativo, né, que deveria se dar mediante a participação dos coletivos, não somente por processos avaliativos institucionais, né? E quantas conquistas nessa década, gente, de 2000 a 2010. O Procampo, o Pronera, que foi criado em 98, mas que nessa década de 2000 a 2010, teve inúmeros cursos criados no Brasil. Medicina veterinária, direito, ciências sociais, história, geografia, pedagogia foi o primeiro curso em 98, né? Programa Escola da Terra, as discussões para o PNLD Campo, foram muitos seminários nacionais, seminários que se tornaram internacionais, tá? Então, esse eu diria que é o segundo momento, e nada veio de graça. Tudo com muito esforço dos coletivos estaduais, articulados num coletivo nacional, que em 2010 foi instituído como o Fórum Nacional de Educação do Campo no Brasil, né, que é o principal coletivo que tem feito análises de conjuntura do ponto de vista nacional, tem organizado lives interessantíssimas, com debates sobre reforma agrária, sobre diversidade, sobre escola, né? Então, tem sido um coletivo bem relevante nesse processo de enfrentamento político atual. E aí nós vamos para o terceiro momento, que eu coloquei de 2011 a 2020. Veja, em 2013, bom, aí nós fomos tendo as conferências também, né, gente? 2004, a segunda Conferência Nacional por Educação do Campo. Várias diretrizes curriculares foram publicadas nos diversos estados brasileiros, nem todos os estados, mas uma grande maioria. Os estados criaram articulações estaduais ou comitês estaduais de educação do campo ou fóruns regionais. Então, assim, foi muita ação coletiva, muito material produzido. Inclusive, eu atualizei um livro recentemente em que trato das teses, dissertações que enfatizaram MST e depois a educação do campo. Então, são centenas de produtos, artigos, teses, dissertações, vídeos, os próprios materiais pedagógicos advindos dos cursos vinculados ao Pronera são milhares, que a pesquisa PENERA, Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária, já trouxe resultados sobre isso no ano de 2015. Vale a pena consultar. Então, vamos para a nossa terceira etapa, 2011 a 2020. Além dos encontros também do Fórum Nacional de Educação do Campo, nesse período de 2010 a 2020, nós tivemos a inserção de um parágrafo único no artigo 28 da LDB, um parágrafo que teve o intuito de inibir o fechamento de escolas no campo. Ele não proíbe, mas ele inibe, porque ele diz, antes do fechamento de escola, há que se discutir nos conselhos estaduais ou municipais, bem como tem que ter a participação da comunidade e também um diagnóstico local. Então, não é simplesmente o Poder Executivo decidir pelo fechamento, há que se discutir as condições do campo, se vai fechar, se vai nuclear, como que será o transporte escolar, se será nucleação, a comunidade é o coletivo que melhor pode dizer onde deverá estar a escola núcleo, né? Bom, aí nós tivemos a criação do Pronacampo de 2012 para 2013, que agrupou todos os outros programas que eu citei antes, Procampo, exceto o Pronera, né, que o Pronera
foi criado vinculado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário, em 98. Todos os outros programas estão vinculados ao Ministério da Educação, e eles foram agrupados no Pronacampo. Tivemos o PNLD Campo, vários programas que... Aí nós temos uma ruptura, 2016, com o impeachment da presidenta Dilma, nós tivemos aí a invisibilização da Comissão Nacional de Educação do Campo, do PNLD Campo, por exemplo, livro didático Campo, e aí culminou numa série, né, de políticas voltadas para a invisibilização ou a criminalização ou a extinção de programas e conquistas anteriores, como o caso, por exemplo, né, da extinção dos conselhos, comissões paritárias, sociedade civil e governos. A sociedade civil vinculada à classe trabalhadora, que estava em muitos conselhos, não está mais porque foram extintos. Hoje o governo federal faz diálogo com o coletivo empresarial. Isso é um grande desafio para nós. A extinção da CECADI, a extinção ou redução ao extremo de verbas vinculadas ao Procampo, ao Pronacampo, a perseguição aos movimentos sociais, a redução de verbas com relação ao Pronera, ataques às lutas vinculadas à reforma agrária. E chegamos em 2020. Então, fechamos esses 3 momentos que eu quis dizer. Para fechar o último, aliás, a gente tem que trazer esse cenário da pandemia, né? Então, não esperávamos esse cenário. Aí, aquilo que já estava ficando difícil pela conjuntura política, de criminalização, de ataques, de perseguição a pesquisadores, movimentos sociais, né? E tudo que a gente tem conhecimento nacional. Não bastasse isso, vem o cenário da pandemia. E aí, gente, veja, no Paraná nós temos 399 municípios. Deles, em torno de 302 são municípios marcadamente rurais, que têm menos de 80 habitantes por quilômetro quadrado. São marcados pelo vínculo com a agricultura familiar. Como que é no estado do Amazonas? Pelo que eu vi, vocês têm 62 municípios. Aqui nós temos perto de 11 milhões de habitantes. Vocês têm em torno de 4 milhões e 200 mil habitantes. Nós temos em torno de 53 habitantes por quilômetro quadrado no estado do Paraná. Portanto, o estado do Paraná é um estado marcadamente rural. E o estado do Amazonas tem 2,2 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que as comunidades estão distantes uma das outras. E são marcadas especialmente pelo trabalho, né? São os povos das florestas, são os povos ribeirinhos, são outras características que as crianças enfrentam para chegar até a escola, porque é um estado marcado pela hidrografia. No nosso caso, rica, né, a hidrografia. No nosso caso, são estradas de terra, que em períodos de chuva ficam intransitáveis. Aí vocês vão falar, e o que isso tem a ver com a pandemia? Gente, eu quero ir fechando agora dizendo o seguinte: em tempos de pandemia, os professores estão enlouquecidos. E eu não sei se uma das pesquisadoras do nosso grupo aqui do Nupecamp UTP está assistindo, mas ela deu um depoimento recentemente em que disse: eu me sinto como numa linha de produção, produzindo nada. Porque os professores têm que fazer atividade, em alguns casos, levar à casa dos alunos, ou a equipe pedagógica vai levar até a casa dos alunos, recolher as atividades, responder por WhatsApp, atender a família, atender os alunos, explicar as dificuldades que a maioria tem para lidar com tecnologias, porque entramos numa pandemia com todas as dificuldades nossas em termos de políticas públicas. E tudo isso ficou evidente agora.
a desigualdade extrema na sociedade brasileira ficou evidenciada com a pandemia. Então, eu gostaria de dizer, estamos numa conjuntura difícil, porque não basta a pandemia, nós fomos excluídos do diálogo para a produção de políticas públicas, né? A valorização do professor, as condições de trabalho, salários congelados, né? E, além disso, a educação do campo tem sentido com outro projeto de campo. Precisamos da reforma agrária, né? Que todos sabem que ajudaria a superar as condições de extrema pobreza, mas não é aquela reforma agrária de jogar as pessoas na terra. Reforma agrária com as devidas políticas públicas. E aí, gente, eu gostaria de dizer, diante de todos esses desafios, eu cortei alguns outros aqui que eu anotei, mas a esperança nossa, né, está nos nossos fóruns, nas nossas articulações. Nós temos nos reunido tanto. Nunca tivemos tanta aproximação com o estado do Pará, por exemplo, com o professor Salomão, como nos últimos tempos, com muitas lives, né? E outro dia um professor em nossa reunião aqui do NUPECAMP, num Fórum Popular de Educação do município de Tijucas do Sul, da região metropolitana de Curitiba, ele falou assim, olha, o desabafo nos fortalece. Veja a que estado nós chegamos, e é realmente isso. Quando nos encontramos aqui, à distância, né, e analisamos juntos, nós saímos também fortalecidos, e nós precisamos disso no momento. Como escreveu Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, 1970, é a segunda edição que eu tenho, utopia é unidade de denúncia e anúncio. Então, o nosso desafio é esse, né? O que nós também podemos, por meio desses nossos fóruns, comitês, articulações regionais, nacionais e estaduais, argumentar do ponto de vista da crítica, tentar, por meio desses coletivos, né, pensar a organização do trabalho pedagógico, por exemplo, pós-pandemia. Nós não vamos recuperar um ano. Em poucos meses, essa palavra nem deveria ser usada. Alguns utilizam ensino híbrido. Gente, o próprio termo híbrido desvia a nossa atenção do que é central, que é o processo ensino-aprendizagem. Então, gente, é isso que eu gostaria de dizer nessa noite, que estar aqui no grupo, então, nos dá força. Agradeço, e às vezes a gente fala um pouco rápido, né? Mas são esses 3 momentos, e fechar um pouco com esses desafios e tantos outros, e para podermos ouvir a professora Zilda e a professora Maria Eliane também, a quem já agradeço essa possibilidade, e Simone pela mediação aí, todos que estão participando nesse momento. Muito obrigada. Posso começar? Quero falar rapidamente sobre essa questão, eu anotei algumas outras que foram colocando, mas sobre a BNCC, a gente acompanhou especialmente os debates e participou das críticas feitas às primeiras versões da Base Nacional Comum Curricular, porque havia perda de toda a conquista havida, especialmente nos movimentos sociais, em torno do reconhecimento da diversidade, do reconhecimento do lugar da pesquisa na prática pedagógica, perdas das experiências interdisciplinares, vamos chamar assim, e vínhamos com, temos em andamento vários cursos de licenciatura em educação do campo. Então, nós tivemos, assim, a Base Nacional Comum Curricular não contempla o acúmulo de experiências, conhecimentos e proposições e experiências efetivadas a partir dos movimentos sociais. Essa é uma crítica.
Outra, e aí o ponto que eu quero dar ênfase é que há muitos municípios debatendo o conteúdo da BNCC e verificando o que não contempla e tentando avançar com proposições pedagógicas aí locais e regionais. Me parece que isso é muito importante. Isso é uma discussão, inclusive, que perpassa as articulações estaduais e regionais de educação do campo e, às vezes, estão se relacionando com outros coletivos de diversas áreas que também têm críticas com relação à BNCC. Então, assim, rapidamente é isso que eu gostaria de dizer. Acho que o desafio está posto, assim como o Antônio também lançou a pergunta, é como romper com secretarias que encartilham a educação do campo. E eu penso que essa pergunta está colada com o debate da BNCC, né? Como é que a gente supera esse encartilhamento da educação do campo e não garantia de apoio pedagógico constante que ele fala? Eu penso que só pela nossa luta, nos movimentos, são sindicais, movimentos sociais, são fóruns, são as articulações, são as semanas pedagógicas nas escolas e nos próprios municípios, que a gente tem que lutar para que tenha conteúdo problematizador, né, das políticas em construção e outras em destruição. A partir dessa reflexão que a gente consegue avançar, me parece. E aí eu penso brilhante a fala da Maria Eliane e da Zilda, quando enfatizam a riqueza em termos de conhecimentos, envolvendo terra, águas e florestas. E aí eu acho que vem com aquela outra discussão, né? Valorizamos pouco as experiências, ou como alguém disse, valoriza-se no discurso, mas distancia-se na prática. Eu, no momento, eu não vejo outra saída que não seja o nosso trabalho e fortalecimento nos nossos coletivos nacionais, regionais, estaduais e locais, repito, que eu penso que é a partir daí que a gente pode avançar e em diálogo também com o Fórum Nacional de Educação do Campo. E, por último, problematizar o projeto de campo que a gente tem em andamento no país a longa data e que nos últimos 2 anos tem sido intensificado, que é aquele campo da alta produtividade para exportação, e marcadamente com a destruição aí de florestas e rios, e a contaminação por meio de agrotóxicos, né? Eu penso que essa é a nossa questão estrutural forte a resolver, não sei se daqui 50, 100 anos, né? Mas não podemos deixar de pautar a reflexão sobre o projeto de campo destruidor em andamento no país. Pergunta: o que é preciso para que haja políticas públicas que de fato atendam às singularidades da educação do campo dessa população ribeirinha? Bom, posso começar novamente. Eu penso que nós temos vários pontos a discutir. Poderia começar falando de formação inicial e continuada de professores. É um ponto importante. Mas não só isso. Nós precisamos mais condições de trabalho aos professores, a valorização do profissional docente. Nós precisamos fortalecer as articulações com as comunidades. Me parece que é não esperar muito das secretarias estaduais, das secretarias municipais, porque continuará vindo determinações predominantemente, como na concepção da educação rural. Na educação do campo, nós temos que lutar por diálogos
para fortalecer a identidade do povo, dos povos, né, que estão nas florestas, nas águas, na agricultura familiar, de todas as maneiras, povos tradicionais do campo. Pouco se discute na formação inicial de professores. Então, eu penso que para efetivar a concepção da educação do campo, que vai muito além da escola, como escreve Roseli Caldarte, nós precisamos aí de uma conjunção de fatores e, no geral, de valorização da educação pública e do profissional professor, não como nós estamos vendo na conjuntura hoje. A conjuntura de 2016 para cá tem sido de desvalorização, desconsideração do profissional da educação, especialmente no contexto da pandemia. São convidados as pessoas vinculadas a institutos, fundações, por exemplo, Itaú Unibanco, Fundação Lehman, Todos por Educação, a falar das escolas e os professores. Então, veja, para de fato a gente consolidar, nós vamos ter que retomar numa outra conjuntura política. Agora nós estamos numa conjuntura de resistência e renovando velhas lutas, hein, gente? Renovando pautas que estavam lá na década de 90. Então, eu penso que é essa conjugação de fatores que dizem respeito à valorização da educação pública. E não só apenas o ingresso das pessoas na escola, mas é a velha discussão, é a permanência, é a continuidade dos estudos. Veja quantos cursos de educação superior, pós-graduação, lato sensu e stricto sensu foram organizadas a partir do Movimento Nacional de Educação do Campo. E no meio disso tudo entraram as empresas comercializando cursos de especialização em educação do campo que nada tem a ver com a educação do campo. Então, a gente tem que estar vigilante, eu diria, é uma vigilância permanente, que nós estamos em momentos de recuo, né? Por isso que eu digo, a resistência e a luta por velhas pautas, né? Velhas, novas pautas.